Vou te falar, essa daqui e é inspiradora e tem muita história bacana para compartilhar. Então eu queria agradecer desde já a minha amiga Claudinha Alexandre. Aê! Conseguimos, hein, Clau? Obrigada, Everton, pelo convite. E vim aqui fazer meu marketing pessoal. Eu nasci numa família na periferia da Zona Oeste, que dizem que é Sudoeste, que é divisa de Taboão da Serra com Butantã. Moro ainda no Butantã, não na mesma casa que eu nasci. Eu sou filha de um militar com uma ex-babá, uma dona de casa. Minha mãe nos deixou em 1988, no centenário da abolição, uma data muito marcante para mim, enquanto pessoa, enquanto Sim, profissional. E a perda da mãe é um vazio que ninguém não preenche, consegue né? preencher. E o meu pai nos deixou em 2021. Somos dois irmãos, mais uma família que é extensa, porque na minha casa meus pais sempre acolheram os sobrinhos, os Foi, foi afilhados, chegando, foi as chegando. filhas, as filhas das vizinhas, dos vizinhos. A minha casa sempre foi uma casa muito acolhedora, né? Era um núcleo da família, era uma casa que tinha muito samba, muita reza, muita comida, muita roda de samba e uma educação voltada para estudar, Sim, né? Para a gente sim, fazer um enfrentamento da vida, das dificuldades, dessa questão do preconceito sim, racial, que não era uma discussão que ia para a mesa, sim. porque para a mesa ia afeto, festividade, samba, Alegria, samba. alegria, mas tudo aquilo que a gente tinha de acolhimento e até pela forma em que a gente vivia a ancestralidade, nós somos de Sim, religião de matriz africana, sim. então tinha uma identidade com as nossas raízes, com os nossos Desde lá, desde antepassados. o Quando comecinho. quando eu nasci, a Que casa demais. já tinha tambor, já tinha Oh, preto velho, já beleza. tinha caboclo, já tinha orixá. Chegamos Eu já. já cheguei numa casa abençoada por essa ancestralidade. Uma casa preta, né? Uma casa Sim, sim. que tinha essa ancestralidade forte, que fortalecia a gente para enfrentar a sociedade desde pequeno, desde a escola. Já Coisa tava na veia da família, né? de cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas. Por Que isso isso aí que a vocês vão minha ver, vai ver mais pra Pois frente é, que a gente vai falar. por isso que a minha mãe sempre acolheu os filhos dos vizinhos. Eu sempre vi minha mãe visitar os doentes, fazer. A minha mãe cozinhava muito, fazia muitos doces. Então, quando ela sabia que uma vizinha não estava bem, estava doente, tinha um filho doente, ela fazia um docinho e ia levar, Putz. ia perguntar. E aí, quando a gente estava almoçando, ela falava: Olha, fulano está no hospital, amanhã nós vamos visitar. Nós fomos olhando o mundo dessa forma e estudando muito, né? Porque fizemos todas os níveis da escola. Eu fiz graduação em comunicação social, me formei em jornalismo, fiz técnicos em locução, fui trabalhar no rádio, fiz pós-graduação em comunicação, depois eu fiz uma pós em gestão de eventos, depois eu fiz uma Nossa pós Senhora. em ciência da religião, fiz mestrado em ciência da religião, fiz um doutorado em ciência da religião e agora eu estou fazendo um pós-doutorado em Meu antropologia. Deus. Então, assim, Caramba, hein, Zé? e o estudo Estuda pouco, baseia. né? Fora o estudo, a partir dessa relação com a espiritualidade na minha casa, e com tudo que eu sei que essa relação de espiritualidade me construiu, Sim, nós construímos também dois templos, sim. né? Hoje nós temos, minha família mantém um centro de estudos espiritualista em São Paulo, no Secure. bairro da Pompeia. Para quem conhece São Paulo, fica no bairro da Pompeia, que se chama Secure, e um templo umbandista que fica em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro, divisa com São Paulo. Então, são dois núcleos que têm a ver com a nossa casa, tem a ver com o que meu pai e minha mãe nos deixaram. Então, é um núcleo de caridade, de espiritualidade, de ligação com a nossa ancestralidade, de honrar de onde nós viemos e tudo que nós temos hoje. Um destino, a relação do que eu estou fazendo aqui, as questões existenciais, esses estímulos negativos de um momento que a gente Sim, está, onde o discurso de ódio parece que ele é dominante e sim. que está trazendo muitos distúrbios, inclusive mentais. Então, a gente tem Que a gente trabalhado nunca isso. ouviu falar tanto de saúde mental, né? E tem tudo Inclusive em relacionado, crianças né? e adolescentes, né? A Sim, gente está muito atento, né? Há um afastamento de valores humanos, sim. valores de relações,
mãe e filho, filho e pai. Há uma questão que tem nos preocupado muito. Então, primeiro que não é um negócio, Sim, o Securi não é um negócio, o templo não é um totalmente. negócio. Uhum, É um projeto que não foi desenhado por nós, sim, né? Então, quando eu disse para você, quando a gente eh, construiu o Securi, quando a gente construiu o templo, eh, a gente foi levado por uma espiritualidade sim, mesmo, né? sim. Nós nos espiritualizamos, discutindo em casa, fazendo reuniões. O meu irmão, que você falou, Luiz, é o Luiz Alexandre Júnior, que é Isso. numerólogo. Ele faz, Super conceituado também, sim, que tem atende vários pessoas livros. super feras, tem 5 livros publicados. Ele fazia reuniões na casa da família Omori, da Dona Florinda, de Eduardo Salvador, Cláudio Salvador, e ali ele fazia reuniões para falar sobre essa numerologia, ela fazia algumas orações, reuniões de família. Sim, Enquanto isso, eu estava fazendo reuniões com o pessoal que era do grupo da Umbanda. E aí, de repente, a gente viu que pessoas estavam sendo beneficiadas com palavras, com reflexões. E aí gente, vamos passar a nos reunir? E aí começaram a vir mensagens de que olha que aquilo legal. poderia se ampliar. Só que tanto uma reunião quanto a outra começou a atrair muitas pessoas. Nossa, Gente, olha vamos isso. ver um espaço. As pessoas que Foi estavam participando, aos poucos ali, foi indo. as pessoas que estavam participando começaram a falar, gente, vamos ver um espaço, porque está apertado aqui. Aí a gente pegou um espaço. Aí nós somos amigos da dona da Gazeta de Pinheiros, que hoje acho que não tem mais, mas a Gazeta de Pinheiros cedeu um espaço para que a gente estivesse lá, até porque ela também frequentava e ela também se beneficiava daquele encontro com a espiritualidade e que também beneficia o seu olhar para um equilíbrio que você precisa ter de vida. Sim, Você está equilibrado com isso, flui tudo. tudo flui. Então, essa é a receita de todas essas coisas que eu faço. Eu só sigo isso. Se eu estou bem equilibrado espiritualmente, olhando os valores dos outros e me impondo para que os outros também me respeitem, eu equilibro meu material e estou bem aonde eu estiver. E busco o Muito meu legal. resultado. Então, é isso que a gente vai fazendo. E as pessoas vão seguindo isso. É lógico, com o apoio das mensagens espirituais. Eu acho que isso, quando você encontra, né, seu propósito na vida, eu acho que tudo flui, né, Clau? Sim, Tudo flui. a questão do meu caminho profissional também tem a ver com os propósitos, né? Sim. Então, a partir de uma educação como a que eu tive, e até antes de chegar no Securi, eu escolho a comunicação social. Só que eu ia para uma redação escrever sobre política, que era a grande onda, ir para uma redação de jornal escrever sobre política, embora fosse algo super concorrido, vou disputar isso. E nas férias do final do curso de jornalismo, uma amiga minha me liga e fala, Cláudia, vamos comigo até o Centro Cultural Vergueiro, para quem não conhece, fica na Estação Vergueiro do metrô, e o Centro Cultural estava dando uma oficina de rádio. Aí eu falei, não, ela chama Tem Marisa nada a ver Moura. comigo. Não, Marisa, obrigado, rádio não. Ela falou, eu não queria fazer sozinha, vamos comigo. Eu falei, tá bom, vai, me inscreve, eu vou te acompanhar. No final do curso, os professores fazem a reunião para entregar o certificado e fazer as avaliações. E indicando os destaques do curso. E você tava ali, só Eu olhando, acompanhando. porque a Cláudia Regina Alexandre, né, que era o nome completo, é a Marisa. O nome Como dela não assim? foi falado. Você acredita? Ai, meu Deus. No final, você acredita que a Marisa foi ser dona do jornal do Butantan? Nossa! E eu fui trabalhar em rádio. Eu fiz toda a minha carreira, 20 anos No no rádio. rádio. Isso de emprego como jornalista. Aí ele pegou e falou assim: ai, Cláudia, eu queria. Não, uma outra coisa que ele fez pelo telefone. Que eu falei, eu não sei se eu vou perder ou se eu vou ganhar esse emprego. Ele falou assim: você é negra? Assim? Assim. Eu sou.
Ele, tá bom, amanhã aqui a gente se espera. Daí eu falei assim, nossa. Nossa, mas calma E aí. naquela época não tinha nem classificação por cor, o discurso do racismo era uma coisa que estava ainda, né, o movimento negro vinha de 1978, da década, então assim, era uma coisa ainda, né, eu falei, bom, vou chegar lá, né. Vamos ver o que que esse cara vai... Oi, tudo bem, tava meio desmontando, daí ele falou assim, ó, fulano tá aqui na sala, daí conversei com ele falou, puxa, que bom que você tá aqui, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. Eu, o que que você quer primeiro? Aquelas piadinhas É, bem... O piadinha tio, de tiozão. o tiozão, daí eu falei assim, o senhor que sabe, né? Ele falou assim, olha, a má notícia primeiro é que a revista do samba vai ser descontinuada daqui de São Paulo, vamos ficar só no Rio de Janeiro e o seu currículo não vai ser usado por nós. Mas nesse final de semana eu estive com um grande amigo meu, que é um grande radialista em São Paulo. E ele me reclamou porque ele estava precisando de uma repórter. Ele queria uma mulher, mas ele queria uma repórter negra. Ah, aí você já... E ele Opa, não estava encontrando. encontrando. Então, quando chegou o seu currículo aqui, eu achei que seria oportunidade de atender esse meu amigo. Rádio Gazeta, uma das principais rádios na época. Quarto andar, Avenida Paulista, 900, no sábado, 7 da noite, você vai lá. Tá bom, cheguei em casa, falei para minha mãe, vamos, daí pegamos o carro no sábado e lá, 7 da noite, estava eu. Eu falei, mãe, fica aqui dentro do carro que eu vou lá falar com o rapaz, já volto. Quando eu cheguei lá, a rádio era assim, era encantadora, era um outro mundo, nada a ver com isso daqui, né? Não, Porque eram aquelas máquinas, aqueles rolos, aqueles gravadores gigantes, aquelas mesas, tinha operador, era uma outra coisa. Mas eu fiquei encantada, né? Aí me levaram para a sala do ao vivo, estava lá, Bonachão, Negrão, Evaristo de Carvalho, era o papa do rádio na época, caramba. 9, 10 horas. Ele, então, amigos ouvintes, a partir da próxima semana, em todas as quadras de samba de São Paulo, cobrindo o carnaval conosco, falando com todos os sambistas de todos os bairros de São Paulo, com as personalidades do samba. Nossa repórter Claudinha Alexandre. Já te anunciou. Abre aqui o microfone para ela. Eu nunca tinha falado em rádio. E aí? Na hora você tremeu. Ai, que eu não lembro que eu falei, né? Mudou minha vida. Nossa, que demais. Mudou minha vida, porque Evaristo foi um grande padrinho. Ele abriu todas as portas. Eu não sabia quem era ele. Eu estava de frente com ele, não sabia que era ele. Bom, o programa acabou meia-noite, porque daí ele quis conversar comigo, tal, desceu. Minha mãe estava lá sentada. Coitada da sua mãe. Aí fomos até Taboão da Serra, eu contando a minha mãe, mas aí ela não ficou brava, ficou toda contente, que eu acho que ela foi a minha ouvinte número 1 até ela falecer, coitada. Mas, ali o que aconteceu? Dali, eu me tornei uma repórter do samba conhecida em São Paulo. Evaristo fez com que eu Dali veio tivesse todo o seu network do samba que todo mundo te conhece. tudo. Ele fez com que eu tivesse o primeiro registro profissional na carteira, Olha como que legal. jornalista. Foi por conta dele, na Gazeta. E de lá eu fui contratada pela Gazeta Esportiva para escrever sobre samba. Olha Então, que demais. todos os lançamentos de samba. Por isso que eu sou amiga de todos os cantores de samba da cidade de São Paulo. Porque todos os lançamentos, que na época era vinil, passavam, que era de samba, passavam pela minha Passava lá mesa pra- na redação. Olha que demais. Então, eu fui amiga, fiz lançamentos de todos, da década de 80 para cá. Quando chegou na década de 90, aí fui conhecer transmissão de carnaval do Rio e de São Paulo, porque o Evaristo ele tinha cadeira cativa nas cabines de transmissão, transmitia pela rádio. Eu aprendi a transmitir ao vivo um desfile de escola de samba, Nossa. como aprendi a comentar um desfile de carnaval de escola de samba com o Evaristo Carvalho. Depois veio a onda do pagode. Sim. E aí eu sou contratada como a primeira locutora mulher da Rádio Transcontinental FM eu sou dessa época. em Mogi das Cruzes. Aí eu assino o contrato com a Transcontinental FM e é um outro grande salto na minha carreira. Sim. Eu fico na Transcontinental 6 anos e em primeiro lugar. Eu lembro disso.
Você ouvia? Eu ouvia. É você, a Patrícia. Patrícia Liberato. Então, meus irmãos, a gente escutava. Era uma maneira. A Transcontinental Não, foi uma onda. era disparada, assim, Sim, todo mundo. sim. E junto, a né? rádio ficou. Enquanto eu fiquei lá, que eu fiquei. Ia fazer 6 anos. Então, assim, 5 anos em primeiro lugar. Não, era um sucesso. Na assim, época, o Ibope media por minutos. O meu horário tinha 750 mil ouvintes por minuto. Não, era um negócio absurdo. A gente né? saía na Zona Leste, a gente se ouvia de ponta a ponta. Eu tenho um caso, no início da minha carreira na Transcontinental, que eu não esqueço, o pessoal morre de rir. Que na época, foi assim, eu fui contratada, eu não tinha carro na época. Aham. E a rádio estava começando. E meu programa começava às 6 da manhã e terminava ao meio-dia, quando o Cid Luiz Jardim entrava no ar. Então, assim, das 6 ao meio-dia era falando muito, né? E a rádio tinha poucos locutores. Então, eu morava no Taboão da Serra, eu tive que mudar para a casa da minha tia para Que era mais pegar próximo. o primeiro ônibus Pássaro Marrom, que saía às 4h30, para chegar na rádio 6:50. O que eu fazia? Quando eu saía meio-dia, eu gravava a primeira hora do programa para às 7 horas entrar ao vivo. Caramba. Ou seja, praticamente chegava em casa dormindo para acordar. Então, foi quase 1 ano nesse sufoco. Já dormia, já acordava e já ia pro... E eu só fui comprar o meu primeiro carro com o salário da rádio quase 1 ano depois. Olha só. Então, os primeiros meses foi pegando... Eu ia de ônibus e voltava de trem. E o que acontecia no trem? Eu dormia. Capotava. Às vezes, sabe quem me acordava? Os ouvintes da rádio. Claudinha! Claudinha! Ai, Claudinha! Eles ligavam, Claudinha, eu vi você ontem no trem. Você não me viu que você estava dormindo. Ainda bem que não tinha mídia Não, social. Você já pensou? Você ia virar um monte de meme, né? Muito meme. A Claudinha dormindo no trem. Eu não sei nem que posição. Olha lá, Claudinha. Se tava babando, se tava com a boca aberta. Na verdade, o Negritude Júnior eu vi Sim. nascer. Grupo Sensação. Nossa, Sensação era... Catinguelê. Catinguelê, Exalta Salgadinho. Samba. Exalta Samba. Só para contrariar, que não era de São Paulo, mas eu ajudei a fazer o lançamento deles. Olha só. Com a Transcontinental. Tá vendo aí, André? Tá vendo aí? O André é músico também. Ô, André. Eu falei assim, olha... Um toque a mais. Nossa, é muita, muita. Grupo Tempero de Santos. Falando do Péricles, eu fiquei bem emocionada dele falar do Lucas Morato, do filho dele, que é um grande compositor. Muito E também, eu vi nesse final de semana eles cantando juntos, é sempre muito, muito emocionante, Nossa, né? ele canta muito também, né? É, muito legal, muito legal. Não, o Périx, pra mim, acho que é um dos maiores, assim, a voz dele é incrível né? também, um amigão que batalhou muito e que confessou pra mim, né? Ele falou, a carreira solo não foi fácil para ele. E ele era um dos cantores do samba que a gente olhava e falava, quando for para a carreira solo, esse daí vai destruir. Arrebenta. Uhum. Não foi fácil. Engano. Ele disse que foi muito difícil se estruturar enquanto um cantor solo. Eu trago comigo uma questão que é a racial, né? Então, essa questão racial, ela sempre me atravessou, né? Então, sempre me tentaram puxar pelo preconceito, por diminuir, por dizer, eu esqueci de te chamar e não te avisaram, sabe? Sempre teve uma pilhagem. Sim. Mas, como eu disse para você, eu sempre tive uma boa base em relação a isso. Então, você vê que essa base é fundamental, ela né? foi fundamental para mim. Tirando essa questão, uma questão muito existencial foi exatamente nesse período da Transcontinental. Você falou sobre a questão do reconhecimento, né? Eu tive sucesso na Transcontinental. Sim. Então, assim, alcançar o sucesso Sim. é uma coisa que amedronta demais. Eu tive ocasiões que eu tive que entrar em lugares escoltada pela polícia, pelo segurança. Tamanho sucesso. Eu fazia alguns eventos para o shopping aqui em Aricanduva. Uhum. Não tinha como sair se não tivesse com segurança do carro. E às vezes eu não sabia o que as pessoas queriam comigo. Teve um evento em Itaquaquecetuba
que eu tive que sair dentro, me colocaram dentro de uma ambulância junto com o Carlinhos Gomes, que era o apresentador, porque as pessoas, no final, eles queriam abraçar, queriam a camiseta da rádio, eles desmontaram o palco. O palco Meu começou a cair, aí só tinha ambulância, a viatura Que não tinha loucura. chegado ainda, me colocaram dentro da ambulância junto com o Carlinhos. A ambulância saiu rodando o campo que estava, pegaram o meu carro e o carro do Carlinhos foram até uma estrada para entregar o carro para gente. Eu desesperada. Meu Deus. Teve uma outra ocasião aqui em Guarulhos, na Vila Galvão é Guarulhos, né? Vila Galvão, é. Naquela praça. Daniel mora na Vila Galvão, né, Dani? Então eu vou contar para você, Daniel. Nós fizemos um show e a minha produtora chegou para mim e falou: Cláudia, pelo amor de Deus, assim, chorando, dá uma camiseta para essa menina. Aí eu, tá bom, né? Mas ela estava desesperada. A gente ia chamar uma atração, um grupo de pagode que eu não me lembro. Aí eu entreguei, ela sentou e começou a chorar. O que foi? Ela falou: o pai da menina me pôs uma arma na cabeça. Meu Falou que se você Senhor. não desse a camiseta, ele ia dar um tiro em mim. Que As pessoas. isso? Então, isso é uma Caramba. coisa que, assim. Existia. Se isso não é bizarro. Isso é bizarro. Que isso? Mas isso era assim. Que loucura. O show começava às 10 da manhã e terminava às 18 horas. Eu ouvia o meu nome o dia inteiro. Nossa. Claudinha, Claudinha, Claudinha. Eu chegava em casa, tomava um banho, fechava, apagava a luz e ficava. É que foi quando você falou que me balançou, porque essas coisas ficavam me fazendo até onde isso vai me levar? Será que isso, assim, será que isso vale a pena? Sim. Né? Como é que vai Que ser? loucura esse negócio da arma aí. cê Porque tá assim, maluco. e teve outras coisas. Que tem coisa que não dá, que é bizarro demais, né? Mas nada com violência, mas com essas coisas que fã faz, né? Nossa. Teve Senhora. uma vez que isso aí é muito engraçado, existia uma loja, crianças procurem no Google, que chamava Mapping, em frente ao teatro, o Mapping era um Teatro sucesso, Municipal né? de São Paulo. Everton. Nossa, Mapping, essa. Entrei no Mapping para fazer uma compra. E estava com o outro locutor que apresentava comigo, que eu ia fazer essa compra, e a gente viria para a rádio. Nós entramos no Mapping, eu estava fazendo, de repente anunciou: queremos agradecer, Claudinha Alexandre e Carlinhos Gomes, da Transcontinental, estão na loja. Não comprei nada. Virou um salseiro. Tive que sair do Mapping. Meu Saímos, Deus. correndo. Daí um segurança ajudou, sai por aqui, aí dá um abraço, aí abraça a segurança, abraça a coisa, aí tiraram a gente por fora e fomos embora. Eu vivenciei essa época, eu lembro que era muito sucesso mesmo, mas nossa, cada história. Aqui, indo para Mogi, correndo, para fazer o programa, para. Aí o guarda parou, olhou, Claudinha, Carlinhos, vai. Ó, pisa menos, hein? Vai, pera um pouquinho. Assina aqui, porque na época era autógrafo, né? Não tinha selfie, tinha nada. selfie, né? Assina aqui, assim, e ir embora. Tá faltando literatura, tá faltando conceituar, tá faltando eu olhar mais essa questão do carnaval, a questão racial, a questão histórica. Aí eu fui meio que qualificar o meu discurso em relação Sim. a tudo que eu vivi. Até hoje eu falo de samba. Te falei, eu fiz o Roda Viva com o Péricles, mas eu já fiz 4 rodas vivas, que deve ser isso, ou 4 programas Roda Viva. É melhor. E quando tem um artista do samba no centro, ela costuma me chamar. Muito legal. Então, isso significa, eu fiz Martinho da Vila, falei com Alaide Costa outro dia, fiz Leandro Vieira, o carnavalesco que foi da Mangueira, fiz o Péricles. Então, assim, isso significa que tem algum prestígio, que tem Com alguém certeza. reconhecendo que eu possa estar contribuindo. Dei entrevista essa semana, vou participar de um programa do Multishow. Devo gravar agora dia 19. Olha que demais. Fiz já 3 anos comentário de carnaval pela TV Cultura, ao vivo. Então, isso tudo é resultado dessa bagagem técnica minha, andando Sim. pelo rádio, escrevendo, mas também Seu estudo também, né? na academia. Então, eu acho que agora está nesse lugar confortável, Sim, né? Que eu sim. estou vendo um resultado, não é uma coisa
só do lazer, né? Eu Sim, estava sim. Estava ali impulsionando no uma entretenimento, ali no... mídia de entretenimento, mas que não estava, eu acho que estava faltando conteúdo. O que que Sim. eu estava entregando alegria para as pessoas, mas não tinha conceito. Eu chegava: "Ah, agora vocês vão ouvir essa coisa maravilhosa", e às vezes não era maravilhoso, era a rádio que estava falando: "Ó, É vamos vender maravilhoso. essa música aqui", né? Então Sim, teve muito sucesso, que todo mundo sabe, duvidoso, que sim. foi criado lá na rádio. Teve Que muito era sucesso, que mesmo foi pra... criado pelo jabá da rádio. É, que aí bota o jabá lá e começa a botar toda Teve hora. muita coisa boa que eu adorava e não podia tocar. Voltei para a academia em 2014, fui fazer pós em ciência da religião, porque além do samba, eu também queria trabalhar com as questões das religiões de matrizes africanas, porque a intolerância religiosa e o racismo religioso no Sim. Brasil são uma realidade. É E presente, para né? mim Não é adianta. inadmissível. É Sim. inadmissível uma religião atacar a outra. Pelo amor de Deus. Não me interessa a sua escolha. Sim. Se te faz bem, eu não posso te condenar. O que Exatamente. acontece é que há um discurso de ódio contra as religiões de matriz africana que diz que o mal do mundo está nas religiões de matriz africana. Que é um Quem inventou absurdo. isso quer capitalizar. Quem inventou Sim. isso quer dinheiro. E no centro dessa demonização existe uma política, um projeto político. Então, eu acho que é inadmissível. Então, eu fui qualificar e estudar. A gente tem uma Publicamente. ciência da religião, esses discursos não podem continuar sem que a academia vá lá e fale: ó, nós estamos produzindo ciência para provar que isso aqui não pode ser assim. É, A exatamente. ciência da religião está com os braços cruzados no Brasil. Então, inclusive, nem esses temas da religião de matriz africana está bem colocada dentro da ciência da religião. Que as escolas de samba no Brasil, elas nascem protegidas por terreiros de candomblé. Tem tudo a ver, né? Então, Elas nascem no Rio de Janeiro, a maioria delas protegidas por terreiros de candomblé, porque fazer samba no Brasil já foi proibido. A sim. polícia invadia as rodas de samba, batia nos sambistas, quebravam os instrumentos e levava todo mundo preso porque estava fazendo samba. Olha que absurdo. Assim como em outra época fazia com quem estava fazendo macumba e rituais de matrizes africanas. As dessas rodas de samba, dentro desses terreiros, geraram escolas de samba antigas, como Salgueiro, Portela, Olha só. Mangueira. Escolas de samba antiga foram protegidas por esses sacerdotes, sacerdotisas. Uma escola que tinha total relação com a questão dos orixás, que é a escola de samba vai-vai. Então, esse livro conta tudo, como Que é a relação, demais. como é que o orixá Exu, que é tão demonizado, que erradamente foi associado ao Sim. diabo cristão, ele se torna o patrono da escola de samba vai-vai, e o outro orixá, que é associado a São Jorge no catolicismo, que é Ogum, também se torna os dois orixás que são cultuados pela comunidade do samba. É um país racista. É um O Brasil país homofóbico, é um país preconceituoso. preconceituoso no geral, né? Agora, quando falam sobre antirracismo, o antirracismo ele é uma atitude, mas ele também é uma transformação. Sim. Por quê? Porque você tem que abrir mão dos privilégios. Perfeito. Antes do antirracismo, você tem que abrir mão dos privilégios, e antirracismo é para pessoas não pretas. Sim, sim. É para pessoas brancas. Sim. O antirracismo é isso. Esse é o debate. É o debate de você olhar no seu entorno. Sim. Primeira coisa, reconheça, o Brasil é um país racista. Total. Porque ele se estrutura socialmente a partir do escravismo. Sim. Ele escravizou pessoas negras. O tráfico negreiro, ele gerou uma economia gigante para esse país. Sim. Então, muitas pessoas não quiseram abrir mão de alguns privilégios. Um deles, da superioridade branca. Então, a sociedade brasileira, ela se estruturou para ser uma sociedade branca. Sim. Neste momento, ela impediu a ascensão social de pessoas negras de todas as formas. Por isso que a gente fala que o racismo é estrutural. Coloca a foto. Se tiver 2 fotos de pessoas negras e uma foto branca, você nem faz entrevista, contrata. Sim. Então, assim, começou-se a ver dentro do mercado de trabalho, por isso que existem frentes
relacionadas aos comitês de diversidade. O racismo tem várias formas de se manifestar. Tem o racismo institucional, Sim. que está nas instituições, quando a gente vai falar, por exemplo, a questão da polícia, né? Quanto ela mata mais homens e mulheres, e principalmente jovens negros. E é Isso estatística isso, não eu é? tô falando, o que eu É tô dado, falando, né? o que eu tô falando, você pode buscar em estatística. Uhum. Existe o racismo obstétrico, que violenta mulheres em trabalhos de parto. Olha que absurdo. Existe o racismo educacional, de professoras, gestores, escolas que praticam racismo com crianças na primeira idade, na primeira infância. E isso Infelizmente. tudo é quantificado, são dados. Quanto tempo nós assistimos na televisão pessoas e famílias brancas constituídas nas novelas. Exatamente. E o Você não o tinha ladrão- uma referência. ladrão marginal, o motorista, a É. empregada, a faxineira, a que estava deitada na rua, o mendigo, eram os negros. O mais engraçado, sem dente, descabelado, o feio, o sujo, o que era mais achincalhado, era a figura negra. Então, isso tudo constitui imaginário, né? Quando a Angela Davis diz que não basta você dizer eu não sou racista, você tem que O dizer pessoal que tá mandando aqui. você tem que exatamente. dizer que você é antirracista, ela diz, tá na hora da gente movimentar aqueles que estão parados olhando as coisas Exatamente, acontecerem. é isso aí. Estúdio, fazendo um programa, aí vem um recado, produção, Raul Gil, querendo falar com você. Ah, tá bom, na hora que eu terminar, eu saio. Aí liguei, a produtora dele, muito conhecida, Claudinha, tudo bem? O pessoal tá pedindo demais para você vir no júri. Na época era na Record. Eu falei, ok. Quando que é? Gravação tal dia, me dá a placa do seu carro, tal, tal. E aí me levaram para um camarim que estava meu nome na porta. Aí eu entrei no camarim, aí ela trouxe o rapaz para retocar minha maquiagem. Naquele dia, inclusive, tinha o grupo Tempero, ia participar, tinha um sambista e tal. E aí eu tô lá sendo maquiada, abriu a porta. A produtora Ah, abriu a porta, saiu. E o maquiador me maquiando. Ela abriu a porta de novo e saiu. Aí ela voltou com a menina que me recebeu. Aí a menina, olha a Claudinha aí. Aí ela, é você? você é a Claudinha? Aí ela, para disfarçar o choque dela, ela falou, nossa, pelo rádio você tem a voz de uma mulher gorda, alta. Aí ela começou a ficar pior. E aí você vê que assim, na cabeça daquela piorar mulher, ainda a situação. nunca uma locutora de uma rádio de sucesso sendo solicitada para É um um programa absurdo. de grande audiência podia ser uma mulher negra. Agora, meu nome estava na porta do camarim. Eu estava sendo maquiada. Ela abre a porta 2 vezes Pra confirmar. para você ver que no imaginário dela não existia uma mulher negra naquele lugar. É isso.